Vamos conversar então com Paulo Cutiara, que é vice-presidente de patrimônio do São Paulo. Paulo, para o torcedor do São Paulo, sabe como é que está a situação do estádio Aldo da Puzo para a disputa das competições, principalmente o Campeonato Gaúcho, que começa daqui a menos de 11 dias? A grande vantagem deste ano, né, que nós não vamos passar por aquele sufoco da liberação do estádio. O estádio está liberado, né, já tem o PPCI, que é o alvará de funcionamento que é fornecido pelo Corpo de Bombeiros. Temos também a liberação da Brigada, né, que fez a vistoria o ano passado para o Campeonato Nacional. E esse ano simplesmente, esse ano vai até julho a liberação. Em julho vamos ter que fazer com a Brigada Militar. Então, nós nos preocupamos mais em qualificar alguns ambientes do São Paulo, e ainda vamos até o primeiro jogo, né? Com a tranquilidade de que o São Paulo já tem condições de jogar em casa, sem correr nenhum risco de ter que perder o mando de campo. Essa situação do São Paulo começar jogando fora, nesse caso contra o Passo Fundo, acaba sendo um pouco mais tranquilo para vocês, né, que estão administrando essa questão estrutural, para poder fazer com que o estádio esteja plenamente viável para receber jogos logo na primeira rodada em que jogar em casa, né? O clube de futebol é como qualquer empresa, qualquer organização, né? Em determinado momento, por exemplo, eu não tenho preocupação nenhuma com o que acontece no campo. A minha preocupação é com o que acontece fora do campo, né? Então, para isso que a gente luta para conseguir, luta muito com falta de recursos, né? Mas a gente tem que trabalhar com metas. Vamos fazer isso, porque é obrigatório fazer. E aquelas coisas que são mais seletivas a gente deixa para mais adiante. Então é isso, assim que nós temos trabalhado. Esse ano me parece assim que é o pior ano que eu passo aí nos 3 anos, né? O ano mais, a crise econômica bateu mais forte, e nós tivemos que estamos sofrendo uma seletividade maior na escolha daquilo que a gente vai fazer dentro do estádio. O torcedor do São Paulo esteve presente na grande maioria das competições que o clube disputou no ano passado, mas teve a novidade do retorno da equipe às competições nacionais. Para o torcedor rubro-verde ficar por dentro, entender quais foram as principais modificações que tiveram de ser realizadas para que o clube pudesse sediar os jogos da competição nacional? Em termos de estádio, está se referindo, né? Bem, para o gauchão, tá? Nós temos que adaptar o estádio para a lei estadual, né? A lei estadual, ela tem uma série de detalhes que tem que ser cumprido, não tão exigente quanto a lei exigida pela CBF, que a CBF ela se baseia totalmente no Estatuto do Torcedor. E para o Campeonato Nacional do ano passado, né, nós cumprimos todos os requisitos, nos adaptamos ao Estatuto do Torcedor, que cumprindo assim, né, as exigências da lei estadual. Foi muito bom porque nós fomos além, né, fomos motivados por uma lei mais restritiva. E agora para o Campeonato Gaúcho basta algumas adaptações aí, e também cuidados com aqueles quesitos de segurança mesmo, né? Melhorar as condições do torcedor, melhorar as condições de acesso ao estádio, ao campo, melhorar as condições da arbitragem, dos jogadores, enfim, coisas que a gente pode escolher sem se preocupar muito com vai ser aprovado ou não, né? Vai ser aprovado por nós como qualidade para todos que fazem parte de um evento que é uma partida de futebol. Indo um pouco adiante no tempo, falaste com relação ao alvará junto à Brigada Militar, que vence agora no meio do ano. Existe algum risco do São Paulo não conseguir disputar o Campeonato Brasileiro da Série D no Aldo da Puzo, ou isso está praticamente descartado? Não, se as regras foram as mesmas do ano passado, não tem risco nenhum. Já praticamente está liberado o estádio, tá?
Pode ser que eles peçam mais alguma coisa, mas certamente não pedindo, por exemplo, o que eles exigem para disputar a Série C, que é um tamanho diferenciado do campo, né? Nós temos condições de cumprir com quase tudo, ou com tudo, né? O campeonato nacional ele não traz grande diferença, né? Ele é mais rigoroso, né, em detalhes, né? Em detalhes de dar maior comodidade ao torcedor, coisa que alguns anos atrás não existia, né? O torcedor tinha só o espaço para ele sentar na arquibancada, circular, e não se preocupava com o conforto, né? Agora se é obrigatório ter uma preocupação com a qualidade de atendimento ao torcedor. Na temporada passada, os atletas, os profissionais da imprensa e até mesmo os torcedores conseguiram notar as modificações que foram feitas no estádio, principalmente no que diz respeito ao túnel de acesso ao gramado, também algumas modificações para o torcedor, para chegar às suas acomodações. Mas o São Paulo já chega a projetar uma possível construção das arquibancadas da Rua América, ou isso ainda não é cogitado? No momento, eu por exemplo, como diretor de patrimônio, tá, eu não vejo assim, não tenho me preocupado com isso. Tá? Primeiro porque em pouquíssimas ocasiões o São Paulo lotou o seu estádio e precisou da arquibancada. É bem verdade que nós estamos deixando de lado talvez o segundo melhor local de se assistir jogo, né, dentro do nosso estádio. Mas eu vejo outras prioridades e o São Paulo vamos dizer assim, nesses últimos anos, ele vem crescendo até nas suas ambições, tá? E esse ano aí que nós estamos de crise, embora não tenhamos recursos para fazer grandes coisas, mas já temos grandes contatos para fazer grandes coisas, tá? Existem alguns contatos primeiro, uma coisa que já está bem negociada é a volta do acesso ao estádio pelo antigo pórtico, o pórtico original do estádio do Aldo da Puzzo. Isso está bem adiantado, essa negociação. Existem outras possibilidades de nós construirmos alojamento aqui dentro do nosso estádio, né? Existe a possibilidade de negociação com a empresa para a construção também da arquibancada. Então, como por exemplo, hoje nós empreender esforços para buscar recursos para construir uma arquibancada, ampliação, teria que contar com o sacrifício dos dirigentes, da diretoria e também dos torcedores, né? Eu vejo assim como os próximos passos do São Paulo tem que ser com uma visão bem empresarial para que as coisas ocorram sem sacrifício de ninguém. A gente fala de patrimônio, pode parecer num primeiro momento que é pouca coisa, mas muitos assuntos podem ser abordados dentro dessa temática patrimônio do Esporte Clube São Paulo. Um outro problema que foi enfrentado no amistoso contra a equipe do Brasil de Pelotas foi a questão da iluminação. Alguns refletores acabaram não acendendo no segundo tempo. O que tu podes dizer a respeito disso e também dizer para o torcedor se tem algum risco de acontecer dentro de uma partida do Campeonato Gaúcho, porque aí a repercussão acabaria sendo ainda mais negativa? Pois é. O São Paulo, como todo mundo sabe, tem um sistema de iluminação bastante antigo, né? E que no decorrer do tempo ele veio se modernizando, sempre acompanhando, trocando peças e trocando fiação, trocando luminárias, reatores, enfim, determinadas peças. Para esse jogo específico contra o Brasil, nós fizemos uma revisão e troca de vários componentes. Testamos o sistema, todo ele ligado, durante 3 horas, um dia anterior ao jogo, tá? E nos preocupamos principalmente com o que vinha ocorrendo nos outros jogos, que era o aquecimento dos disjuntores aqui na central, próximo ao pavilhão. Infelizmente, naquele jogo contra o Brasil,
houve um superaquecimento num local que nunca tinha ocorrido, que foi num dos postes da Rua América, né? E nos causou aquele constrangimento que realmente, se existe alguém constrangido entre a torcida, eu duvido que tenha um constrangimento maior do que nós aqui da diretoria, né? A gente trabalha a semana inteira aí pelo São Paulo e na hora de mostrar serviço, mostrar um espetáculo, fazer com que o São Paulo cresça como instituição, acontece um fato como aquele. É bastante triste. Agora, após aquele acontecimento, já tomamos novamente as providências. A iluminação teve ligada por 2 vezes mais de 1 hora seguidas no sol, tá? Que é o componente que tem dado o maior problema, o aquecimento, e não aconteceu nada, né? Ficou todo o tempo com todas as luminárias ligadas. Eu acredito assim que tem um componente de equipamento antigo realmente, né? E tem também um fato inexplicável, né? Que se é inexplicável, não vou explicar, lógico, mas o São Paulo tem acontecido isso aqui dentro do estado de São Paulo e a gente fica muito triste com isso. Nós estamos já nos encaminhando para o fim dessa entrevista. Paulo, eu recebi a informação de que a fiação dos postes passaria por baixo do gramado. É verdade esse fato? E se for realmente verdade, poderia inviabilizar talvez uma manutenção maior? Não, ela não passa embaixo, não. Ela passa para o outro lado pelo fundo do campo, tá? É lógico que passa subterrâneo, né? Mas o grande problema do São Paulo é que nunca se fez um trabalho completo, nunca se modificou toda a rede ou todos os seus componentes de uma vez só. Sempre por exemplo, vão fazer aqueles postes lá da Rua América. Se faz um ano aqui, no outro ano se faz desse lado, do lado do pavilhão. Então nunca se fez um trabalho total como deveria ser feito. Isso possivelmente que venha acarretar esses problemas de manutenção, principalmente, né? Para nós encerrarmos, Paulo, dentro do túnel de acesso ao gramado, a gente percebe que estão sendo feitas algumas modificações. Pode explicar para a gente exatamente onde que a diretoria de patrimônio quer chegar com essas modificações? Qual vai ser o resultado que o torcedor vai poder visualizar ali na beira da tela durante o Campeonato Gaúcho? Nós temos ainda um probleminha aqui, porque a gente modificou tanto o acesso dos jogadores ao campo, como a circulação de torcedores aqui junto ao pavilhão. Nós modificamos durante o Campeonato Brasileiro, o ano passado, mas não se conseguiu recurso para fazer dar o acabamento dessa obra. Não vamos conseguir, com certeza, aquilo que nós realmente colocamos no papel, tá? Mas estamos evoluindo, algumas melhorias já se fez. Fizemos agora, o ano passado fizemos o túnel, né? Agora pretendemos colocar o piso, né? Um piso de carpete, pintar as laterais com motivos do clube, do futebol, e pretendemos também colocar um anteparo entre a entrada do jogador no túnel, dos juízes e tal, com o torcedor, para que não haja nenhum atrito no final dos jogos, no intervalo, entre o jogador e entre os vamos dizer assim, os artistas e a torcida. Isso é um desejo nosso, porque a gente tem que caminhar para que o jogo de futebol, né, a exemplo do que a gente vê na televisão em outros centros, seja um espetáculo, né? Um espetáculo que cada vez mais traga as pessoas que gostem não só do futebol, mas que gostem de assistir um espetáculo com gosto, com qualidade. Essa é a nossa... Só para complementar também sobre o que vai ser feito ainda, nós somos obrigados esse ano por uma nova norma da Federação Gaúcha. Nós vamos ter que ampliar a Casa Mata, tá?
A nossa Casa da Mata tem espaço para 11 jogadores e comissão técnica. Vai ter que passar para 18, então nós vamos ter que ampliar. E isso deverá ser feito agora ainda nos próximos dias. É uma exigência, tá? Que o estádio tenha isso. Se não conseguirmos, certamente nós vamos ter que ver uma solução paliativa. Mas a nossa ideia é de fazer a obra e deixar concluída ainda para o Campeonato Gaúcho. Paulo, muito obrigado pelas tuas informações. O blog Papareia News está à disposição do São Paulo para todo tipo de divulgação e com a parte de patrimônio não poderia ser diferente. Qualquer novidade, sinta-se à vontade para repassar aqui para os nossos leitores e a partir de agora também os nossos telespectadores, porque a entrevista também será publicada no canal do YouTube. Eu até peço desculpa que durante toda a minha entrevista não falei na imprensa, né? Mas a imprensa certamente é um dos fatores mais importantes do futebol, né? Porque desde que eu conheço o futebol, que eu milito no futebol, sempre a imprensa está envolvida e ela que, de certa forma, alavanca muitas coisas que acontecem no futebol. Agradeço muito a oportunidade e é sempre bom falar para o São Paulo, para a sua torcida, para a comunidade de Rio Grande.